O dia amanheceu e Bartimeu abriu os olhos e a escuridão continuou, porque ele era cego. Fazendo uso da sua boa audição, que ele tinha desenvolvido ao longo destes anos em que tinha perdido a sua visão, tateando ao lado, ele pôde perceber e lembrar-se aonde estava e conseguir levantar-se com algumas dores no seu corpo por causa de mais uma noite mal dormida. E ele voltou a sentir aquele mesmo vazio que sentia todas as manhãs. E a pergunta que voltava constantemente à sua mente: o que é que eu estou a fazer aqui? Para que serve esta vida? Ele era pobre. Muito pobre. Era mendigo. Ele dependia da ajuda dos outros para praticamente tudo o que fazia. Para se deslocar, por exemplo, ao seu local habitual de pedir ajuda àqueles que passavam, ele necessitava de auxílio. Ele era considerado pela sua cultura um pecador maligno e por isso ele estava banido da sinagoga. Era o local de reunião, o local de culto. Ele não podia entrar na sinagoga. Era um proscrito que as pessoas evitavam. Que sentido havia para a sua vida? Que propósito? Como cego, no contexto em que ele vivia, a conclusão que as pessoas tiravam era que Bartimeu tinha feito alguma coisa muito má e por isso estava a ser castigado por Deus. A sua situação, aquela que ele estava a viver, era uma espécie de pagamento pela sua maldade. Como ele tinha sido muito mau, o seu pecado tinha sido muito grave, e as pessoas não sabiam o que eram, mas ficavam desconfiadas. Então, por causa disso, Deus tinha descarregado a sua mão sobre ele, uma visão bastante pessimista, bastante negativa de Deus. E por isso ele era impuro, e a maioria das pessoas preferia ficar longe dele, e mesmo quando uma esmola o faziam de tal forma a não se contaminarem. Faltava-lhe quase tudo. Uma vida dura, sem sentido, sem esperança. Esse mesmo dia amanheceu e Zaqueu abriu os olhos. A luz da manhã o incomodou à medida que ela entrava pela janela aberta, e ele podia sentir também os odores que vinham do jardim da sua casa. Ele tentou se levantar com alguma dificuldade por causa das dores de mais uma noite mal dormida. E ele voltou a sentir o vazio que sentia todas as manhãs. E a pergunta que constantemente o assaltava quando acordava: o que é que eu estou a fazer aqui? Para que é que serve a minha vida? Ele era rico, muito rico. Ele tinha coisas e luxos que a maioria das pessoas nem eram capazes de imaginar. Ele tinha viajado, conhecido outros locais do mundo, tinha escravos, servos, joias, animais de estimação. Era um homem que impunha medo, respeito, mas ele também sentia um grande vazio. Sentia-se só e questionava-se por que viver. Qual era o propósito naquela vida que ele tinha? Mais uma arca de tesouros? Mais um bocado de tecido caro importado de algum lugar exótico? Mais uma veste luxuosa? Que sentido havia nisto? Zaqueu, da alfândega de Jericó. Jericó era uma cidade numa posição estratégica, numa região extremamente seca, extremamente quente. Se os irmãos acham que hoje está quente, não fazem ideia como era quente em Jericó. De repente aparecia aquele oásis, palmeiras, fontes de água, e as pessoas ali podiam se refrescar. E por causa disto, Jericó era uma cidade obrigatória de passagem de todas as caravanas. E para alguém que controlava os impostos, para alguém que controlava a alfândega, era um prato cheio. Porque ao passarem Jericó, tinham obrigatoriamente que pagar os impostos
daquilo que estavam a transportar. E era aqui que Zaqueu entrava na história. E é por isso que Zaqueu tinha se tornado um homem extremamente rico. Porque ao cobrar os impostos daquelas caravanas, ao liderar os cobradores de impostos daquelas caravanas, ele tinha toda esta vantagem. Mas ele era também um homem detestado. Bem, eu acho que não há nenhum cobrador de impostos que seja propriamente simpático a ninguém, não é? A gente, quando está a preencher o IRS, não fica muito feliz. E se eles nos chamarem para ir lá, de certeza que não vamos ter muita alegria de confrontar quem vai nos exigir ainda mais dos impostos. E as pessoas não gostavam de Zaqueu. Não gostavam porque ele cobrava, não gostavam porque ele tinha uma ligação com os romanos. E isto o impedia de ser apreciado, apesar de ser um dos homens mais da cidade. Ele tinha quase tudo, mas sentia a sua vida vazia e sem sentido. Mas nesse dia que amanheceu, tanto para Bartimeu quanto para Zaqueu, a vida destes dois homens ia mudar de forma radical. Mas radical mesmo. Ia ser uma mudança tão drástica que seria praticamente impossível reconhecê-los no dia seguinte, quem os conhecesse no dia anterior, porque aquele ia ser um dia de mudança total. Tudo porque eles iam cruzar com Jesus. Veja o que o texto bíblico diz. Está em Lucas, capítulo 18. Para quem não tem Bíblia, pode seguir a leitura que nós vamos ter aqui projetada. E talvez desta maneira facilite-lhe para que você possa acompanhar aquilo que aconteceu. O evangelista conta-nos a história deste dia em Jericó, e ele diz que foi assim. Aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ele está a falar de Jesus, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus de Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu alegremente. E vendo todo isto, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dois homens distintos, dois homens com a mesma necessidade. Duas situações aparentemente opostas, mas o mesmo coração vazio. Duas perspectivas de vida tão diferentes, mas o mesmo encontro e a mesma mudança. Como é que Jesus podia fazer tanta diferença? Como é que Jesus podia curar um cego com uma só palavra? Notem bem, isto foi feito diante de uma multidão, não foi feito escondido. Isto não foi um daqueles milagres de que só 2 ou 3 sabem e que nós temos que acreditar na palavra delas, porque enfim, ou acreditamos ou não acreditamos. Este não é um daqueles milagres que nós podemos ficar com alguma dúvida na nossa mente e pensar assim: mas será que aconteceu assim? Não, isto aconteceu diante de uma multidão. Era a época da peregrinação
da Páscoa. Havia milhares de pessoas nas estradas dirigindo-se a Jerusalém. E quando Jesus chegava a qualquer lugar, juntava-se uma multidão, porque ele era o nome mais conhecido da época. Toda a gente queria ver o profeta de Nazaré. E quando aquela multidão se juntou, e este homem começou a incomodar a passagem do mestre por causa dos seus gritos, foram buscá-lo e trouxeram. Havia uma multidão. Centenas de pessoas estavam à volta de Jesus e de Bartimeu na hora em que ele chegou junto. E Jesus fez-lhe uma pergunta tão simples: o que queres que te faça? E o cego não teve absolutamente nenhuma dúvida em responder: Senhor, eu quero ver. Ele acreditava no seu coração que Jesus podia curá-lo. Por isso é que ele disse ao Senhor: eu quero ver. Ele tinha toda a certeza de que Jesus podia curá-lo, senão ele tinha pedido outra coisa qualquer. Senhor, arranje-me uma esmola maior. Senhor, arranje-me uma casa boa para eu morar. Senhor, diz aos meus parentes que tomem conta de mim. Senhor, eu quero ver. E Jesus, com uma palavra, fez com que aquele homem ficasse curado. Como é que é possível? Quando Lucas escreveu este relato, e não apenas ele o escreveu, Mateus e Marcos também contaram a mesma história. A maioria das pessoas que tinha estado presente nesta ocasião viva, eles não podiam contar esta história sendo uma história mentirosa, porque haveria muita gente para dizer: não foi assim que aconteceu. Mas ele o contou porque foi assim que aconteceu. Como é que Jesus podia fazer um milagre tão extraordinário? Como é que Jesus podia mudar o coração de Zaqueu com apenas uma visita? Este homem era conhecido na cidade inteira. Uma das expectativas que havia enquanto Jesus entrava em Jericó era: na casa de quem que ele vai ficar? Na casa de qual chefe religioso que ele vai ficar? Não há dúvida nenhuma, Jesus é um líder religioso, é um rabi, é respeitado, toda a gente sabe que ele diz coisas muito bonitas a respeito de Deus. Ele não pode ficar na casa de qualquer um, de certeza que vai ficar na casa de um dos chefes religiosos, o líder talvez da maior sinagoga de Jericó, o chefe por ali. E no entretanto, quando Jesus passa por baixo desta figueira, ele olha para cima e está ali o pequenino Zaqueu, pequenino em altura, não é? Ele era baixinho, por isso é que ele subiu. Podem imaginar a cena, o homem empoleirado em cima de uma figueira, rico, com as suas vestes caras, toda a gente olha e começa a rir. Mas as pessoas não continuaram a rir quando Jesus virou-se para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, vou ficar na tua casa. E o texto diz claramente que as pessoas ficaram escandalizadas, chocadas, na casa de Zaqueu. Não faltava mais nada. Então ele não sabe que este homem é um cobrador de impostos, ainda por cima um aldrabão. Ele sabe perfeitamente qual é a taxa de impostos que os romanos cobram e cobra muito mais. É por isso que ele está rico daquela maneira e mora naquela mansão. Afinal, se calhar Jesus não é tão grande coisa assim. Ele quer é ficar bem instalado, porque Zaqueu lá dinheiro para lhe dar uma boa refeição tem. As bocas começaram logo a correr pelo ar, mas Jesus não estava preocupado. Ele entrou na casa de Zaqueu, um homem que vivia exclusivamente para o lucro, um homem que vivia para o lucro, um homem que tinha o alvo da sua vida em ter cada vez mais. E o que aconteceu? Em apenas uma visita, Jesus senta com ele à mesa para jantar, e no fim do jantar ele levanta-se e diz a Jesus: Senhor, é assim, eu agora vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E as pessoas todas que acham que eu roubei em alguma coisa, eu vou devolver a elas. A lei diz que eu tenho que devolver com mais 1/5 ou 1/4 daquilo que eu roubei. Não, eu vou devolver 4 vezes mais. O que é que aconteceu? Como é que é possível? Em apenas um jantar, o coração deste homem mudar de forma tão radical. Quando Jesus entrou naquela cidade, havia um cego e um chefe de publicanos com o coração vazio, que olhavam as suas vidas e sentiam que elas não tinham valor. E nós sabemos isto porque percebemos que este cego, quando percebe que é Jesus que vai passar, ele grita insistentemente, apesar do que a multidão diz, porque ele entende que Jesus pode fazer a diferença que ele precisa, e Jesus fez. E nós sabemos isto porque este homem, apesar de ser um homem rico e importante, chefe dos publicanos, ele não teve nenhum pudor em subir em cima de uma árvore como uma criança. Ele queria ver Jesus. E valeu a pena. Porque Jesus, naquele dia, mudou radicalmente a vida de Bartimeu e de Zaqueu.
Como é que isto foi possível? Afinal, quem era Jesus? Ao longo dos séculos, tem-se escrito muito a respeito de Cristo. Não há nenhum personagem histórico que tenha mais comentários ou livros escritos a seu respeito. Nenhum homem tem tanta coisa tenha sido falada sobre si. Hoje em dia continua a ser. Se alguém quiser fazer dinheiro de certeza absoluta, escreva um livro sobre Jesus. Invente uma nova teoria e de certeza que você vai vender milhares e milhares de livros e vai ganhar muito dinheiro. Mesmo aqueles que se dizem ateus ganham muito dinheiro escrevendo livros sobre Jesus. A maioria, a grande maioria dos escritos, elogia Jesus como um bom homem. Foi um bom homem, foi um bom mestre. Os seus ensinos foram ensinos de qualidade. A sua filosofia de vida foi admirável. Um homem de bondade superior, com uma mensagem valiosa para o mundo inteiro. Quem desse o mundo inteiro pudesse ouvir e pôr em prática a mensagem de Jesus seria excelente, porque é uma mensagem de paz, de amor, de harmonia. É alguém a quem nós devemos conhecer e respeitar. Mas, curiosamente, lendo o Novo Testamento, nós temos que dizer que esta posição que a maioria das pessoas tem a respeito de Jesus não é válida. Não é possível ler o Novo Testamento. Não é possível ler o Novo Testamento e concluir que Jesus era um homem bom, que ensinou coisas muito interessantes e valiosas e que viveu uma vida digna de ser imitada. Não é possível ler o Novo Testamento e chegar a esta conclusão. Sabem porquê? Por causa daquilo que Jesus falou. Por causa daquilo que Jesus disse. Jesus se apresentou a si mesmo como o Filho de Deus. Deus em forma humana. Ele declarou que era eterno e que estava presente na criação do universo. Ele disse que era anterior a Abraão e a Moisés. Ele se apresentou como a autoridade capaz de mudar o que as pessoas conheciam como a lei de Deus. Ele se declarou como o único caminho para o céu. Ele disse de si mesmo, eu sou a verdade. Ele não disse que era uma verdade. Ele não disse que conhecia a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse que tinha alguma noção do caminho ou que podia dar às pessoas uma direção razoável. Ele disse, não, eu sou o caminho. Ninguém pode ir a Deus a não ser através de mim. E diante destas afirmações, nós não podemos simplesmente concluir que Jesus era um homem bom. Ninguém que nós encontrássemos hoje na rua a falar isto poderia ser classificado como alguém bom. Se nós saímos daqui e encontrarmos alguém ali no Saldanha a gritar e a dizer eu sou o Filho de Deus, estava presente quando o mundo foi criado e eu sou a verdade, nós vamos dizer, olha, chamem o 112, por favor, este homem precisa de uma injeção imediatamente, levem-no para o manicômio, está louco. Diante das afirmações de Jesus, nós só temos 3 possibilidades. Ou Jesus era louco, ou foi a maior fraude da história, ou então, ele era quem dizia ser. Não há outra hipótese, além destas 3. Jesus podia ter sido apenas um louco. Quem diz que era eterno, e que estava presente na criação do mundo, certamente devia estar um bocadinho alterado. É por isso que as pessoas de Nazaré, que o conheciam desde pequenino, disseram assim, mas então é o filho de Maria, é o filho do carpinteiro, de repente agora ele ficou eterno e diz que estava presente na criação do mundo. Foi a interpretação que eles tiveram, está no Novo Testamento. Mas acontece que quando nós chegamos perto para analisar a forma como Jesus falava e se comportava, ele não deu sinais de loucura. O seu raciocínio era perfeitamente são. Suas palavras eram perfeitamente lógicas. A sua capacidade de resposta e de raciocínio confundiu os mais sábios do seu tempo. Os grandes mestres da época juntaram-se, as grandes cabeças, e prepararam armadilhas para confundir Jesus. Não, vamos arranjar um esquema. Não, aqui, se nós fizermos esta pergunta, ele não tem escapatória.
Fizeram isto várias vezes e mandaram a Jesus os grandes pensadores da época. E quando eles chegavam e apresentavam a Jesus aquela questão que parecia insolúvel, Jesus simplesmente desatava o nó e os deixava envergonhados. Isto não é próprio de um louco. Jesus sempre se apresentou de forma controlada. E mesmo quando ele aparentemente perdeu a paciência, porque há um momento em que ele perde a paciência, pega num chicote e expulsa os vendedores do templo, mesmo nesta ocasião ele o faz de maneira sistemática, específica, contida, e ele explica o que está a fazer. As razões que o levaram a fazer o que fez. Os líderes religiosos tentaram apanhá-lo em alguma falha, mas não conseguiram. Mesmo na altura da sua prisão, tortura e morte, Jesus não deu sinais de perda de consciência ou de capacidade. Ele estava crucificado e à beira da morte, depois de ter sido espancado pelos romanos de forma cruel, e ainda teve cabeça suficiente para olhar a sua mãe junto à cruz e resolver a sua situação em termos de futuro, quando disse ao seu discípulo João: João, toma conta dela como se ela fosse tua mãe. E disse à sua mãe: mãe, a partir de hoje, João ocupa o meu lugar, é como se fosse o teu filho mais velho. Isto não é próprio de um louco. Isto não é próprio de um lunático. Nós podemos achar que as afirmações de Jesus são estranhas, mas quando nós chegamos mais perto da história, concluímos que não podemos interpretá-lo como um louco. Jesus podia ser uma fraude. Jesus pode ter sido simplesmente um dos grandes mentirosos da história. Há pessoas que têm tanto carisma que são capazes de enganar muita gente. Basta os irmãos comprarem os jornais da semana e vão encontrar sempre histórias por aí. Há gente que inventa umas histórias tão complicadas para enganar. Eu sempre achei que os nossos irmãos africanos, por exemplo, têm uma grande capacidade dramática. Gostam de histórias assim bem dramáticas. E lá na Guiné, eu de vez em quando ouvia cada história, irmãos. E lembro-me de um senhor que ia lá à minha casa contar uma história para pedir alguma ajuda financeira. Eu comecei a desconfiar quando a mãe dele morreu pela terceira vez. Disse: mas espera aí, alguma coisa está errada aqui. A sua mãe já não tinha morrido. Na segunda vez ele ainda arranjou uma história. Não, mas aquela não era a minha mãe mesmo, era a minha mãe de criação. Ah, está bem. Mas a terceira vez que a mãe morreu, eu disse: não, alguma coisa está errada aqui. Mas irmãos, há pessoas que têm capacidade de contar histórias, que conseguem ter um carisma que convencem toda a gente. Houve um indivíduo nos Estados Unidos que ficou tão famoso que fizeram até um filme sobre ele. Um filme em português, acho que chama-se Apanha-me se fores capaz. Este indivíduo, primeiro, ele conseguiu passar por piloto de avião, não a conduzir o avião, a aproveitar boleias de um lado para o outro, viajou pelo mundo inteiro, mas depois ele conseguiu enganar como chefe de serviço de urgência num hospital. E as pessoas acreditaram que ele era. E depois conseguiu enganar as pessoas a acreditar que ele era advogado. Talvez Jesus fosse assim, uma pessoa com uma grande capacidade de engano. Mas quando nós nos aproximamos da história e começamos a lê-la, nós começamos a perceber uma série de coisas sobre Jesus. Os mentirosos, as fraudes, trabalham essencialmente para proveito próprio e fazem as coisas para enganar os outros, para tirar algum lucro. No entretanto, Jesus viveu a sua vida a ajudar os outros. O seu objetivo principal era auxiliar os que estavam em dificuldade. O tempo de Jesus era gasto curando doentes, aliviando oprimidos. Ele nunca tirou partido de ninguém. Mesmo quando os seus inimigos tentavam se aproveitar dele, ele não usufruiu do seu carisma para escapar. Um mentiroso não teria ficado firme na hora da perseguição. Teria aproveitado as oportunidades para fugir, mas Jesus nunca o fez. Quando nós nos aproximamos da história e vemos a maneira como Jesus viveu e agiu, e ouvimos as suas palavras no seu coração diante da multidão, concluímos que ele não mentiu. Ele falava e fazia. Ele ensinava e vivia. Não foi nada nem próximo de uma fraude. Mas, meus queridos, é assim, se Jesus nem é um louco e nem é um mentiroso, então nós temos que começar a pensar na terceira opção. Então ele era quem dizia ser. E ele disse que era Deus entre nós. O Criador em forma humana. O Senhor do Universo a viver entre pecadores. E nós temos evidências disso. Que evidências podemos ter de que isto é assim? Bem,
vida, para começar, foi uma evidência. Jesus viveu sem pecado e sem erro. Os inimigos fizeram a pesquisa mais profunda possível. Entrevistaram, procuraram, investigaram para tentar encontrar uma coisinha para dizer, olha, você errou aqui. E não encontraram. Não precisa pensar muito. Mas se os seus inimigos quiserem arranjar alguma coisa para lhe apontar de mal, vão achar? Se calhar nem é preciso procurar muito. Basta perguntar a quem costuma viver consigo lá em casa, não é? Não é difícil descobrir onde é que estão as nossas falhas. E como é que é possível que eles não conseguiam encontrar nenhuma falha em Jesus? Porque ele não tinha. Jesus curou todo o tipo de doenças. E a maior parte das suas curas, como esta que nós lemos aqui no relato, foram feitas diante de multidões. Não foram escondidas. Jesus ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Ele estava na sepultura. E quando ele se aproximou daquela sepultura, ele disse aos parentes daquele homem, nós vamos tirar a pedra. Os parentes, apesar de confiarem e saberem que Jesus era alguém poderoso, disseram, Senhor, é assim, ok, nós sabemos que tu tens muito poder, mas atenção aqui ele já não está doente, ele morreu. Já não há muita... Faz 4 dias, Senhor, cheira mal. Nós estamos na Palestina, com o calor que isto está aqui, não nos faça passar vergonha. 4 dias. Eles tiraram a pedra e Jesus chamou o homem que estava morto e disse, Lázaro, anda cá para fora. E Lázaro saiu. Havia uma multidão de provavelmente mais de 10.000 pessoas, porque eram pelo menos 5.000 homens, e uma criancinha trouxe a Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E a multidão, Jesus mandou que sentassem e pegou os pães e os peixes, agradeceu ao Pai e disse obrigado. Começou a partir os pães e os peixes para distribuir, dava aos discípulos e os discípulos davam à multidão. 5 pães, 2 peixinhos. A multidão tinha 10.000 pessoas e toda a gente comeu. Não foi feito às escondidas. As pessoas viram. Jesus anunciou a sua morte. Ele disse, eu vou a Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser torturado e vou ser morto, mas no 3º dia eu vou sair da sepultura. E os discípulos ouviram Jesus dizer aquilo e não lhes fez sentido, porque assim, ninguém pode dizer isto. Quem pode dizer isto? Só alguém que tem poder sobre estas coisas, mas Jesus o afirmou e realmente fez. Ele foi a Jerusalém, foi preso, os seus discípulos fugiram, ele foi morto numa cruz, mas no domingo, de madrugada, ele saiu da sepultura. Mas não saiu semicomatoso, a andar com dificuldade, com as costas todas marcadas. Ele apareceu diante dos discípulos e de mais de 500 pessoas que o viram, com um corpo glorioso, de tal maneira que ficaram 100% convencidos de quem ele era. Foi porque os seus discípulos iniciais tiveram tanta certeza a respeito de quem ele era, que escreveram 4 volumes para contar a sua história. E todos foram escritos por testemunhas oculares. Jesus era Deus entre nós. Porque não havia outra maneira de nós sermos salvos. Nós fomos criados para viver com Deus. E nós escolhemos viver longe dele. Nós optamos por vidas que não têm Deus em consideração em momento algum. Nós optamos por pecar de forma consciente e clara. E mesmo quando algumas pessoas não gostam da palavra pecado, a palavra pecado hoje em dia, pastor, sabe assim, do ponto de vista moderno, psicológico, esta palavra é uma palavra desagradável, politicamente incorreta, você pode dizer o que quiser a respeito dela, você sabe muito bem o que é que ela significa. É aquilo que você sabe que lhe envergonha. E todos nós temos coisas que nos envergonham. A verdade é que nós substituímos Deus por outras coisas. Fomos criados para achar a nossa satisfação só em Deus. E o que é que nós fizemos? Tentamos colocar no lugar de Deus coisas, dinheiro, prazer, pessoas, trabalho. Resultado, insatisfação. Insatisfação. E o que é que Deus fez? É extraordinário, irmãos, mas a Bíblia diz, a boa nova, o Evangelho significa boa nova, é que Deus veio nos substituir. Como nós tínhamos trocado Deus por outras coisas, ficamos condenados. Então Deus veio e fez o quê?
Ele trocou outra vez e ficou no nosso lugar para levar a nossa condenação. E nós estávamos condenados a morrer por causa de nos termos escolhido ficar longe de Deus. Então Ele veio no nosso lugar. Nós estávamos condenados ao sofrimento máximo, porque nós escolhemos ficar longe daquele que nos podia trazer satisfação. Então Ele veio e levou o nosso sofrimento. E quando Ele morreu naquela cruz, Ele não morreu apenas porque houve injustiça de um tribunal romano, ou porque os líderes judaicos tinham inveja dele. Isto é verdade. Mas a razão principal, Ele mesmo tinha dito: eu vou dar a minha vida. E Ele deu, e Ele a entregou. E a consequência maior da nossa separação de Deus, que era a nossa morte, foi aquilo que Jesus teve que sofrer para que nós possamos ter vida. Quando ouvimos as pessoas falarem a respeito de Jesus, coisas que aparentemente são bonitas ou boas, elas na verdade não correspondem à verdade da Bíblia. Jesus não veio para nos influenciar positivamente. Ele veio para nos resgatar. Jesus não veio para nos mostrar apenas que algumas coisas não estavam certas. Ele veio para nos curar. Jesus não veio para nos dar algo em que pensar. Ele é a verdade. Jesus não veio para ser um bom exemplo. Ele veio para ser o Senhor das nossas vidas. Jesus não veio para que nós possamos viver as nossas próprias agendas pessoais. Ele é a agenda, o caminho para a vida com Deus. Jesus não veio nos proteger do mal. Ele veio derrotar o mal e nos capacitar para derrotar o mal nas nossas vidas. Jesus veio não para nos mostrar como viver, mas para nos chamar a viver com Ele. A vida que Deus nos criou para ser vivida. Não há meio termo. Não há meio termo. Nós não podemos aceitar o Jesus que nós queremos ou que nos dá jeito. Há pessoas que até carregam cruzes no seu pescoço, mas não sabem o significado dela, porque querem um Jesus à sua maneira, que lhes dê jeito, que lhes seja agradável e que seja da maneira que lhes apetece. Não dá. Jesus é um só. Ele é quem é. Ele é Deus. A nossa resposta a esta verdade vai determinar a vida que nós vivemos aqui e vai determinar a vida que nós vamos viver além. Meu querido, não fique fora da vida que Deus lhe oferece. Entenda que em Jesus a salvação lhe é oferecida de forma gratuita, não porque ela seja barata, porque ela custou demais o sangue e a vida de Cristo. Compreenda que a razão, o propósito do nosso viver, nós encontramos em Jesus. Como naquele dia em que ao entrar na cidade e ao entrar na vida destes dois homens, Ele as mudou radicalmente. E no dia seguinte, Bartimeu e Zaqueu já não eram quem eram antes, porque encontraram com Jesus. E a mesma diferença que Ele fez tanto tempo atrás, Ele quer fazer hoje na sua vida. Hoje, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer lhe dar sentido, propósito, direção. Ele quer lhe dar paz com Deus. Ele quer preencher o seu coração. Ele quer tornar-se a agenda da sua vida. Mas para isso, você precisa reconhecer o seu pecado. Precisa pedir perdão a Deus. E precisa pedir ao Senhor que lhe dê a sua salvação. É tão simples. Tão simples. Não ganhamos a nossa paz com Deus ou a nossa salvação nos sacrificando, dando dinheiro para isto ou para aquilo, andando de joelhos para este local ou para aquele, mas simplesmente reconhecendo no nosso coração: não consigo me salvar a mim mesmo, não consigo encontrar a satisfação no meu coração, eu preciso de Deus. E Jesus morreu para que eu pudesse ter isto, eu quero. Por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Esta é a oração que a Bíblia diz que Deus não rejeita nunca. E por isso nós o convidamos a fazê-la nesta hora.